Vocês devem lembrar que no capítulo anterior nós falamos sobre toda concordância em espírito que tem de haver entre os cristãos, e Paulo zelava por isso. Então ele buscou escrever acerca disso, buscou admoestar a igreja de Cristo em Roma a respeito disso, buscou trazer ali um ajuntamento, uma aliança entre eles, a qual assuntos secundários não viessem fazer com que eles tivessem uma certa divisão, onde Cristo buscou trazer um elo de união. Então nós temos neste capítulo 15, como nós aprendemos no nosso discipulado, que devemos ver se este capítulo é um capítulo que está iniciando um assunto ou continuando o assunto do capítulo anterior. Então nós temos aqui uma continuação. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Há duas afirmações do apóstolo, há duas conclusões do apóstolo. A primeira conclusão é: ele se inclui no grupo dos que são mais fortes em entendimento acerca das respectivas ações do reino de Cristo. Ele está incluindo-se dentro desse sentido, e ele está dizendo que inclusive ele tem a obrigação, a necessidade de suportar os mais fracos. Explicamos na aula passada quem eram esses mais fracos e tudo mais. Ok. A segunda afirmativa que o apóstolo traz neste versículo é que não somente devemos suportar aqueles que consideramos ser mais fracos na fé qual servem, na fé a qual professam, mas ele diz também que devemos lutar para não viver de uma forma que venhamos agradar a nós mesmos. Pois no versículo 2 ele conclui: portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. É como se Paulo estivesse dizendo, ou ele está dizendo, ao invés de você lutar para agradar a si mesmo, viva de acordo ou de uma certa forma que você consiga ser útil e agradável ao seu próximo, ao seu irmão. É como se ele estivesse dizendo: seja você de fato o bom perfume de Cristo. Você já percebeu como é agradável estar ao lado de uma pessoa com perfume na medida certa, aquele perfume bom que todo o ambiente sente aquele perfume? Pois assim Paulo recomenda que sejamos. Assim ele instrui a igreja em Roma: sejam como um bom perfume, para que todos que estão ao seu redor sejam beneficiados por intermédio de sua vida. O versículo 3 ele diz: porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias do que o trajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. É de se observar que o ensinamento de Paulo, e eu já disse isso em nossas aulas anteriores, lembrando, todas as aulas estão no nosso canal no YouTube, todos os 14 capítulos anteriores, e eu já disse para vocês no nosso discipulado que os ensinamentos dados nas cartas, nas epístolas e as ações benéficas tomadas pelos discípulos e pelos apóstolos posteriormente a Cristo, ou lembravam a Cristo, ou falava como Cristo falaria. Então esse ensino de Paulo para a igreja, ele está com o exemplo de Cristo pautado naquilo que ele está colocando para com a igreja a ser seguido. Então ele diz nesse versículo 3, porque também Cristo não agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que o trajaram caíram sobre mim. Salmo 69, verso 9. Então ele coloca Cristo como um exemplo básico daquilo que ele está falando. Então a base da mensagem de Paulo, a base do ensinamento de Paulo, a base da doutrinação de Paulo, a base doutrinal de Paulo é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
O que fazemos, a base tem que ser Cristo. O que pregamos, a base tem que ser Cristo. O que vivemos, a base tem que ser Cristo. O que cantamos, a base tem que ser Cristo. Quando admoestamos, a base tem que ser Cristo. Quando exortamos, a base tem que ser Cristo. Quando edificamos, profetizamos, ministramos, Cristo tem que ser a base estrutural de tudo, ok? O versículo de número 5 diz que, ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Ora, para termos isto que vem por intermédio de Cristo Jesus, é algo que é concedido. E Paulo está dizendo que Deus conceda, Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. É algo que parte do próprio Deus para nós. O verso 6 diz: para que concordemos e a uma voz glorifiqueis ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo apela, uma vez mais, para o pensamento mútuo, a unidade, a unificação da igreja dentro de um só pensamento. Paulo está trazendo um elo de aliança, um pedido de elo de aliança entre os irmãos. E para que este elo de aliança venha a acontecer, é necessário que todos esses versículos anteriores que nós lemos venham a acontecer. É preciso que suportemos os mais fracos. É preciso que não busquemos agradar a nós mesmos. É preciso que busquemos agradar ao próximo, ou seja, ser canal de edificação na vida do nosso próximo, canal de bênção. É preciso que sejamos como Cristo foi. Se conseguirmos tudo isso, aí Paulo chega nesse versículo 6. Aí nós iremos concordar e a uma voz glorificaremos ao Deus Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, de forma unânime, um só pensamento, um só desejo, um só objetivo. Versículo 7, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. O exemplo continua sendo Cristo. A visibilidade, a visão continua sendo Cristo. O foco continua sendo Cristo. O exemplo maior continua sendo a pessoa de Cristo. Versículo 7 passa para o versículo 8. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Paulo começa a lembrar nas Escrituras que não há diferença entre judeus, entre gentios, entre judeus, entre os pagãos, e começa a demonstrar que em Cristo este elo de aliança, esse ajuntamento, este consentimento mútuo de irmandade fora concebido. E as profecias das Escrituras predizia isto e cumpriu-se na pessoa de Cristo. E ele continua dizendo que já estava pré-escrito acerca deste tempo. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então Paulo ele retifica tudo aquilo que já estava escrito sobre este período, este momento que a igreja viveria, desta unificação, onde não haveria diferença entre judeus, entre gregos, entre troianos. Não. Um só povo, um só Espírito, um só Senhor. Então ele inicia este capítulo 15 aqui dizendo justamente sobre essa unidade como uma necessidade para a continuação do reino do próprio Cristo sobre a terra por intermédio da igreja. Quando chegamos no versículo 14, ele parte para uma parte explicativa ao dizer: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estejais possuídos de bondade. Paulo conhecia
por ouvir falar a igreja de Roma. E ele ouviu falar muitas coisas boas da igreja de Roma, ao ponto dele dizer: isso aqui não é bajulação, isso aqui é notificação do que ele sabia. Porque bajulação e notificação são duas coisas muito diferentes. O bajulador ele é pretensioso, o bajulador ele tem um interesse por detrás por te bajular. Paulo aqui ele está trazendo uma explicação, uma explanação do que ele ouviu, do que ele sabia da igreja de Roma, e ele vai dizer: eu estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória. Duas coisas interessantes aqui. Primeiro, Paulo vai dizer: vocês estão preparados para admoestar uns aos outros. Por quê? Vocês estão cheios de bondade. Segundo, vocês não estão somente cheios de bondade. Olha como Paulo enxergava a igreja de Roma. Além de vocês estarem cheios de bondade, vocês estão cheios de todo o entendimento. Como vocês estão cheios de bondade, cheios do entendimento, vocês têm a capacitação de admoestar uns aos outros, edificar uns aos outros, exortar uns aos outros, viver dentro desta comunhão que vos falei. Mas além de viver dentro desta comunhão, vocês têm a capacitação de vos edificar mutuamente. Por quê? Porque tem bondade no coração de vocês. E vocês também transbordam de conhecimento. Porque se vocês não tivessem o conhecimento da fé que vocês exercem, como edificarás? Se vocês não conseguem nem edificar a si mesmo. Aí no versículo de número 16, do capítulo 15, ele continua dizendo: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios. Paulo tinha certeza do chamado dele, que era propagar o evangelho aos gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. 17. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Paulo passa a falar de si novamente, Paulo passa a testificar novamente sobre o seu chamado, sobre as obras feitas, e o motivo de fazer isso tudo, por quem ele fez isso tudo e para quem ele fez isso tudo. E Paulo endereça tudo isso à pessoa de Cristo. O seu chamado, propagar o evangelho. O seu chamado, propagar as boas novas. Levar a mensagem de Cristo a outros lugares, a outras pessoas, aos gentios, aos não-judeus. E ele cumpre tudo isso. E ele demonstra o cumprimento de todo esse seu chamado, do seu ministério pessoal. No versículo de número 20, ele diz: esforçando-me deste modo, por pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreender os que nada tinham ouvido a seu respeito. Paulo está dizendo: tudo isso fiz com muito esforço, porque uma coisa é ministrar, é falar do Evangelho de Cristo, onde os fundamentos já estavam postos. E Paulo diz: eu não simplesmente ministrei onde o fundamento já estava posto, mas eu fui cavar, eu fui trabalhar na obra, eu me esforcei para levar essas boas novas, levar a mensagem do Evangelho, onde esta mensagem ainda não tinha chegado. Eu fui como mensageiro para que essa mensagem chegasse. Aí no versículo de número 22, ele começa a falar um pouco acerca dos planos que ele tinha. Ele vai dizer: essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha,
pois espero que de passagem estarei convosco e para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, deve também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. Essa questão da contribuição material para com o espiritual, ele volta a falar acerca disso na Epístola aos Coríntios, onde ele vai dizer: se eu vos sirvo com aquilo que é espiritual, qual seria a dificuldade de ser servido por vós com aquilo que é material? Mas isso eu ensino mais para frente nos próximos livros, quando a gente for estudar juntos, ok? Continuando, ele vai dizer, é bem o versículo de número 29, e bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Olha a certeza de Paulo. Plenitude, algo completo, algo pleno. Ele está dizendo, eu sei que quando eu for, não fui ainda, mas quando eu for, irei na plenitude da bênção de Cristo. Debaixo das bênçãos de Cristo. Ele desejava passar um tempo com eles. Sabemos que quando ele foi, acabou sendo preso em Roma. Mas o desejo de Paulo era estar com os irmãos, em suas reuniões cristãs, em seus respectivos cultos. E Paulo deixa isso muito bem claro aqui neste texto. Já no versículo 30, Paulo demonstra a humildade apostólica do mesmo, ao ponto de até mesmo pedir orações. Ele vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Olha como Paulo chama a oração aqui, como uma luta, como uma batalha. E ele vai dizer que quando os irmãos orarem, quando eles estiverem orando por ele, diante de todas essas obras missionárias que ele fazia, era como se eles estivessem lutando em favor de Paulo, porque é uma batalha espiritual. Você que louva, você que dirige a congregação, você que prega, você que lidera, você vive uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual não se vence de forma física, com a força do seu braço. Essa batalha espiritual se vence em regiões espirituais, regiões celestiais, por intermédio da oração. A guerra por intermédio da oração. Felizes são os cristãos que compreendem o poder da batalha por intermédio da oração. E Paulo entendia isso. Ele vai dizer no 31, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia. Paulo está falando sobre livramentos por intermédio da oração. E que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Ora, que serviço ele ia fazer em Jerusalém? Levar as coletas, as ofertas que recolheu das igrejas gentílicas. Como que esse serviço não seria bem aceito? Parece lógico. Como que Paulo está levando ofertas para ajudar as igrejas em Jerusalém? E como que essas igrejas não receberiam essas ofertas? É simples. Porque em Jerusalém ficava a cúpula judaica, um povo que veio do judaísmo. E você sabe muito bem que houve aquele embate muito grande para os judeus assentarem os gentios terem mais acesso junto aos judeus convertidos ao cristianismo. Então imagina uma oferta vindo da mão de um gentio, sendo recebido numa igreja totalmente judaizante, ainda com um pé no judaísmo muito grande. Então poderia gerar problema, e Paulo está dizendo, orem. E é interessante que Paulo vê problemas sendo resolvidos por intermédio de oração. Ele está dizendo, me ajude em oração para que seja muito bem aceito. Ele tem tanta certeza do poder da oração. Ele tem tanta confiança no poder da oração, que para todos os detalhes ele acredita. Se orarem, se me ajudarem em oração, se entrarem comigo nessa batalha em oração, eu tenho certeza que eu terei ótimos resultados. Que eu vou obter excelentes resultados naquilo que está propício a ser feito. Oração, guerra, batalha, mas uma certeza de um exército de Deus celestial para com aquele que está
pleiteando causas por intermédio da oração. Há poder na oração. Há um mover espiritual por intermédio da oração e Paulo sabia disso muito bem. Não entre em batalhas no reino sem oração. Não entre em batalhas pela sua família sem oração. Não entre em batalhas pelos teus projetos, pelos projetos do reino sem oração. A oração tem que estar na frente da ação. Vou repetir, espero que você grave essa frase. A oração na vida de um cristão tem que estar na frente de qualquer ação. Retornando aqui, versículo de número 32. A fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Deus abençoe os irmãos. Lembrando sempre, vou postar aqui no comentário o nosso canal no YouTube, que tem todos os demais capítulos anteriores da Epístola aos Romanos. Evangelista Alex Nascimento, tocando vidas.